Olá, você assiste a mais um Momento Espírita. Auxiliar as pessoas em suas carências materiais é uma marca que tem acompanhado os espíritas na sociedade. As campanhas Alta de Souza é uma parte desse trabalho. E quem nos explica mais sobre o tema é o presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, João Rodarte de Oliveira. Rodarte, seja muito bem-vindo ao Momento Espírita. Muito obrigado. Pedimos a Jesus e a Maria Santíssima que abençoe a todos que estão nos assistindo nesse instante. Envolva seus corações em luz, em paz. Muita paz para todos. Muito obrigada. Bom, como eu disse no início, o Espiritismo é muito conhecido pelas ações de caridade e filantropia. Como é que as campanhas Altas de Souza se inserem nesse contexto de caridade e filantropia dentro do movimento? As campanhas Alta de Souza, elas nasceram visceralmente ligadas a este processo de caridade dentro do centro espírita. Porque quando ela surgiu na década de 50, em São Paulo, a Federação Espírita de São Paulo, por exemplo, o departamento de caridade, que hoje é imenso, só a Casa Transitória tem 40 pavilhões, fora fazendas e outras coisas, mas neste tempo, quando o Ninfo chegou lá e criou as campanhas Alta de Souza, era um galinheiro que foi adaptado para ser o departamento de assistência social. Olha só. Né? E então o Ninfo percebeu que havia muita dificuldade em conseguir os víveres, as coisas necessárias a atender aos necessitados. E como ele já havia participado da campanha do Quilo, em Campo Grande, ele então resolveu lançar a campanha lá em São Paulo, dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas ele tinha um objetivo maior, que além de atender os necessitados, era divulgar o Espiritismo. Então o que difere a campanha Alta de Souza da campanha do Quilo é alinhar a questão da caridade material com a apresentação da doutrina. O objetivo principal é a divulgação da doutrina espírita, porque fome, como disse Jesus, todos terão, né? Mas quando você educa o espírito, você liberta o espírito através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo, essa pessoa possivelmente não vai sentir fome, e se ela sentir fome, ela não vai se revoltar, não vai se tornar uma pessoa criminosa, ela não vai querer tomar dos outros utilizando a arma. Então, a divulgação espírita, ela é o alimento do espírito. E por isso a preocupação da campanha Alta de Souza, desde o seu princípio, em divulgar a doutrina espírita. Porque a campanha do Quilo visava apenas buscar recursos materiais, comida, roupas, para se dar aos necessitados, né? Como eu disse no início, Rodarte, o Espiritismo é muito conhecido pelas ações de caridade e filantropia. Como é que as campanhas Altas de Souza se inserem neste contexto de caridade e filantropia? As campanhas nasceram visceralmente ligadas a esse processo, porque elas nasceram da necessidade que os centros espíritas tinham de recolher alguns víveres que pudesse distribuir aos necessitados. Só que o Ninfo, que é o fundador da campanha Alta de Souza, ele aprendeu a fazer a campanha do Quilo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e teve que mudar para São Paulo, em função da doença da filha dele. Chegando lá, ele foi para a FEESP, e naquele tempo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Departamento de Assistência Social dela, dirigido pelo José Gonçalves, funcionava num antigo galinheiro, que foi onde eles conseguiram lá organizar para fazer esse departamento. E o Gonçalves conseguia muito pouca coisa. Ele subia num caixote, distribuía algum dinheiro com os necessitados e algumas coisas. Então o Ninfo propôs fazer a campanha, mas um pouco diferente daquela de Campo Grande, porque ele achava que a campanha deveria ser aproveitada para divulgar o Espiritismo e que o objetivo maior das campanhas Alta de Souza fosse exatamente divulgar o Espiritismo, porque fome sempre existirá. Nós temos que educar o espírito, temos que levar o conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque se a pessoa tiver fome, mas ela for evangelizada, ela não vai se tornar um marginal, ela não vai pegar armas, ela não vai se revoltar, ela não vai suicidar, porque ela tem o conhecimento do Espiritismo e sabe que esses processos de sofrimento, se não está ligado à preguiça,
né, ao descuido da encarnação atual, está ligada a provações conquistadas em outras reencarnações, normalmente sorrindo muito, divertindo muito, e na maioria das vezes às custas das outras pessoas, como é o caso da corrupção na política hoje, né? É Isso verdade. tem consequências. Depois, o político que rouba o dinheiro do hospital, que vai para a merenda escolar, naturalmente que ele vai ter que nascer numa favela, vai procurar um médico e não vai ter hospital para atendê-lo, porque o dinheiro que ia construir o hospital, ele sacou na outra encarnação, então não teve o hospital. Então, esse é o objetivo maior das campanhas, é a divulgação da doutrina espírita. E com os recursos arrecadados, poder mitigar, de alguma forma, auxiliar as pessoas necessitadas até que elas consigam organizar a sua vida e não precisar mais, porque o objetivo maior também é promover as famílias necessitadas, promover o necessitado e não fazer dele uma escada para o céu. Né? Nós queremos é que ele deixe de ser necessitado e passe a ajudar outros necessitados e não ficar ele como um cliente até o final da encarnação para dizer que ele foi o nosso degrau para o céu. Não há esse objetivo, né? E por que o nome da campanha foi escolhido Alta de Souza? Quem foi Alta de Souza? Bem, vamos falar do nome e depois vamos falar de quem foi, né? Por partes. Eles lançaram a campanha e tinha uma vidente no grupo. E ela chegava para o Ninfo Correia e toda vez que eles voltavam da campanha, falava: Ninfo, nós estamos sendo obsidiados. Como assim? Nós lemos o Evangelho, nós cantamos, nós vamos atender os necessitados, distribuímos a divulgação espírita. Não há nenhuma possibilidade de haver obsessão. Ela fala: não, sim. Eu vejo, chega uma mulher aqui com um bocado de espíritos, com cabelos desgrenhados, uns espíritos horríveis, dedicados ao mal, e coloca aqui no meio de nós. Toda a campanha. Aí o Ninfo, naquele tempo, ele ia a Pedro Leopoldo de 30 em 30 dias lá no Chico. Mas ele não foi, ele solicitou ao Gonçalves que indagasse do Chico o que é que estava acontecendo lá nas campanhas em São Paulo. Aí o Chico só mandou um recadinho curto, que era para continuar com o trabalho, que estava tudo bem, que a espiritualidade superior estava realmente conduzindo o trabalho. Mas essa vidente não se deu por satisfeita. Toda a campanha fala, Correia, que chamava o Ninfo de Correia. Correia, nós estamos sendo obsidiados. Eu estou vendo aqui, os espíritos trazem espíritos demais, espíritos necessitados aqui, põe aqui no meio de nós. E alguns espíritos muito feios, né? Aí o Ninfo mandou de novo outro recado para o Chico. Aí o Chico recebeu uma mensagem, psicografou, do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que a campanha estava sob a direção dele, Dr. Bezerra de Menezes, mas que a partir daquele instante a direção seria dada à Alta de Souza e que o Ninfo, então, procurasse se ligar intuitivamente à Alta de Souza, que ele receberia todas as orientações necessárias para a condução da campanha. Só que ninguém sabia quem era Alta de Souza. Aí tiveram que pesquisar para saber quem é essa Alta de Souza, que o doutor Bezerra disse que é a chefe nossa aqui, né? Nossa chefe espiritual. Aí que eles foram descobrir que era a grande poetisa do Rio Grande do Norte, lá de Natal, né? Ela teve uma vida difícil, Alta de Souza. Ela pegou tuberculose aos 13 anos e a avó dela, que cuidava dela, ficou andando com ela ali pelo Nordeste, procurando melhores lugares para o pulmão dela. E ela estudou francês, ela estudou inglês e ela ensinava não só a alfabetização aos pobres, como ensinava também francês e inglês aos necessitados, as pessoas pobres ali em volta dela, né? E ela foi considerada por Olavo Bilac como a maior poetisa mística do Brasil. Então, ela só deixou um livro publicado, O Horto, que ela publicou em 1901, e desencarnou com 24 anos. E nós temos notícias depois que Alta de Souza seria a Isabel de Castela, aquela que deu dinheiro para Cristóvão Colombo descobrir o Brasil, né?
que era uma mulher do marido dela, era o Aragão, né? E que apesar dela ter contribuído com o programa do Cristo, da descoberta das Américas, o confessor dela era o Torquemada. Da Inquisição. Ela implantou, então, a Inquisição na Espanha através do Torquemada, que era o confessor dela, que foi um dos piores, dentro da Inquisição, um dos piores movimentos foi o da Espanha. E interessante que ela gostava de todos os irmãos, naturalmente, mas tinha um que ela gostava mais, que era o Henrique Castriciano, e ele desencarnou num acidente com a lamparina. Hoje o pessoal jovem não sabe o que é lamparina, é uma espécie de lampião que se colocar querosene dentro com um pavio de algodão, né, de cordão, que acendia, que não existia, as luz lâmpadas, elétrica, né? Então explodiu essa lamparina, queimou todo o corpo dele e ele desencarnou. E ela sofreu muito com isso, porque diz que era o irmão predileto dela. E depois revelações espíritas mostraram que ele era o ex-marido dela, né? Olha só. Quer dizer, ele implantou a Inquisição na Espanha, depois desencarna queimado aqui no Pernambuco por uma explosão de uma simples lamparina, né? Então, essa razão de colocar o nome Alta de Souza foi o doutor Bezerra que sugeriu o nome. Que sugeriu, não, ele disse que ela que ia dirigir, e aí o Ninfo então falou, não, então se ela que vai dirigir, a campanha vai levar o nome dela. Era só campanha de fraternidade, e aí passou a ser campanha de fraternidade Alta de Souza. Rodarte, eu gostaria que você explicasse para nós, contasse para os nossos telespectadores a história das campanhas Alta de Souza, que já ultrapassaram os 50 anos de existência. Eu gostaria que você contasse para nós após o intervalo. Pois não, com alegria. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre as campanhas Alta de Souza. E quem responde para nós é o empresário João Rodarte de Oliveira. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o empresário João Rodarte de Oliveira sobre as campanhas Alta de Souza. Rodarte, no bloco anterior eu te pedi para contar para os nossos telespectadores essa história de 50 anos das campanhas Alta de Souza. Como é que elas foram crescendo, se espalhando de São Paulo para o resto do Brasil? É só fazer uma correção que não foi 52, foi 53 que começou as campanhas Alta de Souza no ano de 1953. E quando começou na FESP e outros centros espíritas tomaram conhecimento, todos se interessavam naquele programa que ajudava tanto as casas espíritas a atender os necessitados e, ao mesmo tempo, ajudava as pessoas que estavam em casa e que muitas vezes não tinham a oportunidade de fazer a caridade, poder também fazer a caridade e ainda a divulgação espírita, que acabava mostrando para as pessoas que o espiritismo era uma religião de Deus, era uma religião de Jesus, que não era, como muitos diziam, coisa do Satanás. Né? Como dizem no Ceará, do coisa ruim, né? É verdade. Era coisa boa, né? E então o NIF começou a ser muito solicitado e chegou um momento que ele já não estava mais conseguindo dar informação, tal a quantidade de presidente de centro que o procurava. Ele então organizou um determinado horário no domingo para dar informações de como fazia a campanha Alta de Souza. Só que também foram juntando tantas pessoas que aí ele chegou à conclusão que deveria fazer uma confraternização anual, onde se reunisse as pessoas interessadas em conhecer o tema. E essa proposta foi corroborada pelo Dr. Bezerra, através da psicografia do Chico, onde ele disse que o NIF deveria estabelecer essa confraternização, que estaria sob a orientação dele, Bezerra e de Alta de Souza, e então ele estabeleceu o que
passou a ser conhecido como Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. E, coincidentemente, a primeira, que foi em 57, o Nestor Mazotti, que hoje é presidente da Federação Espírita Brasileira e secretário-geral do SEI, nos revelou que ele estava nessa primeira reunião. O Altivo também, que hoje é vice-presidente da FEB, estava na primeira reunião. E o Divaldo também disse que estava nessa primeira reunião, ainda jovem, começando a tarefa dele de poucos anos, né, que ele estava montando lá a Mansão do Caminho. E não foi muita gente. Nessa primeira reunião foi em Ribeirão Preto e foram 18 pessoas. E olha só a qualidade dessas pessoas que passaram por lá, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, né? E, então, a Concafras, desde que ela começou, ela passou a ser o elemento multiplicador das campanhas Alta de Souza, né? E, então, a campanha se espalhou pelo Brasil e, como o movimento espírita tinha muitas dificuldades, não existia curso sistematizado, né? Então, acabou que a Concafras catalisou também outras áreas além da assistência, que foi implantar os estudos sistematizados no Brasil, que só tinha na FESP, né? Depois, facilitou essa difusão. As pessoas atacavam muito a Concafras por causa disso, porque dizia que nós queríamos elitizar o movimento espírita, imagina, né? Fomos muito atacados, na época, inclusive por alguns órgãos federativos, e nós queríamos realmente elitizar o movimento espírita, que isso não estava correto. Depois o Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira, se convenceu que tinha que lançar realmente o estudo sistematizado. E aí então passou a todo o Brasil, que é a FEB, a poderosa FEB, respeitada por todos nós e amada, quando ela lança um programa, todo mundo quer implantar o programa. E aí não se implantou também o estudo sistematizado, mas ele começou a ser divulgado dentro da Concafras. E a parte da promoção social, porque antes da Concafras, as pessoas preocupavam só em assistir. Não preocupava em arrumar um emprego para as famílias, né, o encaminhar a pessoa, completo. Se a pessoa estava doente, levá-la para um hospital, né? E a campanha Alta de Souza, ela prevê tudo isso, porque ela chega lá, desde o momento que está batendo nas portas e entregando a mensagem, se você descobre um infortúnio oculto, é anotado o endereço e nós passamos a assistir aquela família até de uma maneira mais global. Às vezes não é necessidade material, por exemplo. Às vezes a gente chega numa casa, já aconteceu muitas vezes, e o casal, os cônjuges estão trocando tapas, estão se agredindo. Aí a gente bate na porta, insiste, é obrigado a parar a briga, já aconteceu muitas vezes, para vir atender, e a partir daí a gente começa a dar uma assistência moral para aquela família, para que não aconteça mais aqueles fatos desagradáveis presenciados por nós. Então, a campanha, na verdade, ela produz na sociedade um benefício enorme e no centro espírita ela gera também uma revolução dentro do centro espírita. O centro espírita que não tem campanha, a partir do momento que ele implanta a campanha, ele provoca uma revolução interna. Por quê? Primeiro, ele vai ter que sair à rua. Quando ele sai e divulga, as pessoas vêm no centro. Traz movimento. Aí é obrigada a pessoa a se organizar para receber as pessoas que estão vindo para o centro. Mas quando ele arrecada, ele tem que dar aquilo para alguém. Aí ele tem que ir buscar alguém que vai receber isso. Quando ele vai levar para essas pessoas, o assistido é comum ele falar para os outros que está recebendo ajuda. Aí vem uma multidão de necessitados para o centro espírita, que também precisa receber evangelho, precisa receber todos os conhecimentos espíritas. E aí o centro espírita, então, a revolução é essa. Ele precisa se organizar em todos os campos, tanto que hoje nós temos cursos específicos para os assistidos, que são cursos mais simples, né? De divulgação da doutrina espírita. De ensinamentos da doutrina espírita. Aí já não é mais divulgação, não. Aí é curso mesmo, sistematizado para os assistidos, que eles vão receber a cesta deles, mas antes de receber a cesta, eles têm que participar de um cursinho para receber a doutrina espírita. E vocês têm uma noção do que, de hoje, quantas pessoas são atendidas pelas campanhas Alta de Souza? Vocês têm uma estimativa? Não temos. Sabemos que são milhões, porque é o seguinte, a campanha hoje já está instalada em outros países. Até nos Estados Unidos já instalamos campanha. Em que país está instalada? Nos Estados Unidos foi até interessante, porque a caixa de correio lá
ela é federal. Se você botar alguma coisa na caixa de correio que não for autorizado, você pode ser preso. Então, nós, com durex, a gente pregava a cartinha Fora da do lado caixa. de fora da caixa, porque nós ficamos preocupados se a gente coloca aí, eles prendem a gente. Mas fomos muito bem recebidos, né? Na América Central, vários países já fazem, né? Na Argentina, nós já implantamos, no Paraguai, na Bolívia, na África, Moçambique, o pessoal tinha muito medo de que tivéssemos algum problema, tivemos problema nenhum, maravilhoso. Em Angola, maravilhoso. Em Angola nós tivemos alguns problemas, porque eu estava lá e quando implantamos a campanha, e o pessoal foi um pouco agressivo. Primeiro que eles têm preconceito contra os brancos, e eu lá sou considerado branco, os nossos negros aqui lá, eles são considerados mestiços e têm menos valor até do que os negros os brancos, não, do que os brancos, né? Porque são mestiços. Então, em Angola, que nós tivemos alguns probleminhas no início, mas que com o passar do tempo a campanha evangeliza as pessoas. E hoje, por exemplo, na Kazenga, que é o bairro mais pobre de Luanda e que tem 2 milhões de criaturas, esse bairro, nós temos um posto de assistência funcionando lá, né, todos os domingos, e temos 400 crianças sendo evangelizadas e 80 jovens. Então, a campanha, ela possibilita estabelecer esses trabalhos em qualquer lugar do mundo. Nós não conseguimos fazer ainda nos chamados países da Europa mais desenvolvidos, porque não conseguimos ainda espíritas que se convençam da necessidade disso. Auxílio. Nós tentamos, por exemplo, na Suécia, com uma espírita de lá, ela falou, não, eu não admito isso. Nem que alguém leve uma mensagem para minha casa e nem que eu leve mensagem para a casa dos outros, que eu estou entrando na privacidade dos outros. Eu falei, mas É uma bater questão na porta cultural. dos outros para levar Jesus, você acha que isso é ofender alguém? Ofender é se você insistir para a pessoa receber. Agora, você oferecer não tem problema nenhum. E nesses países que nós ainda não conseguimos, que eles dizem que tem essa dificuldade, essas igrejas neopentecostais não só estão fazendo a divulgação deles, como o objetivo deles são outros de arrecadação, arrecadam milhões de dólares e de euros nesses países e o processo deles é de divulgação também. Nós estávamos em Paris e vimos uma igreja dessa divulgando mensagem na rua. E os espíritas de Paris disseram que não era possível, que dava problema com a polícia, e nós vimos lá, nós pessoalmente recebemos várias mensagens de outras religiões na rua de Paris, sem nenhum problema. Se a lei proíbe, nós Deveria recebemos para todos. lá. Bom, Mas além da campanha, eu gostaria de falar de uma outra campanha, porque o tempo é tão pouco, mas nós lançamos uma outra campanha tão importante quanto essa, e que eu gostaria que o Brasil inteiro tomasse conhecimento através do seu programa, que é a campanha do esclarecimento Humberto de Campos, que nós lançamos várias campanhas de divulgação além da Alta de Souza. Tem a Jesus no Lar, que é só divulgação de mensagem de oferecimento de evangelho no lar para as pessoas. Agora, a campanha de esclarecimento Humberto de Campos, nós saímos de porta em porta, usando a mesma metodologia da campanha Alta de Souza, oferecendo empréstimo de livros espíritas. Pergunta a pessoa, você quer um livro espírita emprestado? A pessoa, quero. E aí a gente empresta, anota o nome, e na outra semana a gente volta para buscar o livro e oferecer outro livro para ela. Hoje, em termos essa campanha foi lançada há pouco tempo, mas nós já estamos com quase 200 campanhas funcionando no Brasil, né, também em outros países. Em El Salvador, que é um país muito violento, lá realmente a gente é um país violento, que a equipe nossa já foi assaltada lá em El Salvador, mas isso não nos afeta porque nós estamos no trabalho e temos que fazê-lo. O pessoal disse que nós não devíamos sair às ruas lá para emprestar livro espírita, que teria problema. Levamos os livros, foram todos emprestados, faltou livro. Em Moçambique também nós lançamos a campanha de esclarecimento Humberto de Campos, faltou livro, todo mundo queria livro espírita emprestado, então está precisando, gente, os espíritas trabalhar, vamos trabalhar, gente. Vamos sair da cadeia, vamos trabalhar. A propósito disso, como é que as pessoas, os telespectadores, podem participar das duas campanhas, da Alta de Souza e da Humberto de Campos? Elas procurem um centro que tem as campanhas e se o centro que eles frequentam não tiver, propor a diretoria implantar as campanhas, tanto a Humberto de Campos quanto a Alta de Souza. Ok. Porque o esclarecimento espírita ele é muito necessário, as pessoas estão sofrendo demais, todos nós, né, nós estamos sendo muito agredidos moralmente, fisicamente, em todos os lugares, nos países desenvolvidos, nos países pobres,
Aliás, parece até que os países mais pobres, Ana, você que viaja muito também, parece que a gente sofre menos agressões nesse país mais pobre do que nos ricos, né? Nós tivemos lá em Paris com um grupo grande, nós éramos 24 pessoas, e dessas 24, 13 tiveram problema de assalto, de furto, né? Em pouco tempo nós ficamos lá, ficamos apenas 10 dias na capital francesa, porque isso não sai nos jornais e as pessoas acham que só os países pobres é que tem esse tipo de problema. Só que os países ricos, eles têm, mas não divulgam. É Né? verdade. Nós fazemos questão de divulgar. Então o povo está sofrendo demais, os ricos, os pobres, e divulgar o Espiritismo é realmente a maior caridade que nós podemos fazer. Rodarte, muito obrigada pelas suas informações sobre as campanhas de Alta de Souza. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito grata.